O que temos experimentado nos últimos anos no Brasil e no mundo? Por que nossa sociedade se encontra tão frustrada a despeito de tantos homens e mulheres que se dizem de Deus? Nas rádios, nas emissoras de televisão, o que a gente mais vê é pessoas falando em nome de Deus. É gente falando de religião. É pessoas pregando um evangelho. Se você liga numa TV hoje, você vai ver um pastor falando, um bispo, um padre. E por que tanta religiosidade hoje impera ainda o mal no nosso Brasil e no nosso mundo? Por que tantas igrejas falando tanto ao mesmo tempo? Programas de rádio, programas de TV, ainda assim, o espírito da morte, da violência, parece pairar em nosso meio, se difundindo entre famílias e dividindo muita gente. No imaginário popular, a figura bíblica do anticristo tende a ser relacionada a uma pessoa. Até mesmo os filmes de Hollywood retratam o anticristo como se fosse alguém, uma pessoa que virá e ocupará um cargo muito importante no mundo, e essa pessoa será o anticristo, como se fosse o Satanás em pele, uma personificação do diabo. Os relatos apocalípticos acerca das bestas percorrem a cultura ocidental toda. Inclusive uma novela da Rede Record, chamada de Apocalipse, veio retratar esse anticristo. Muita gente acha que até o Sérgio Maroni, mas não é. A boa teologia, por outro lado, ensina-nos que o anticristo não deve ser visto como uma pessoa, um indivíduo específico, mas sim como um espírito, como uma entidade. Isto é, um conjunto de ideias, valores, afetos que tomam conta de pessoas e grupos de tempos em tempos. Trata-se de um chamado Zeitgeist na sociologia. Ao olhar para a história, podemos identificar esse espírito do tempo nas cruzadas, na Inquisição, as perseguições aos cristãos e aos cristãos sendo perseguidos pela igreja que agora não segue mais Cristo, mas o anticristo. Vamos ler dois textos bíblicos para explicar melhor a palestra de hoje, a pregação de hoje. O primeiro versículo está em 1 João, capítulo 2, verso 18 e 20, que diz: Filhinhos, e já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito os anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Espírito Santo, e sabeis todas essas coisas. Aí você pula uma página da sua Bíblia e leia em 1 João capítulo 4, verso 1 e 3. Moreno, coloca no YouTube para mim, por favor. Que diz o seguinte: deixa eu ler aqui. Sim. 1 João, capítulo 4, verso 1 e 3, que diz: Amados, não creias a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e que agora já opera no mundo. Muitos, como eu falei a princípio, imaginam que o espírito do anticristo é apenas negar a existência de Deus ou negar a Jesus Cristo. Mas a simples negação da existência divina ou mesmo a profanação corriqueira daqueles que não acreditam em Deus ou daqueles que falam mal de Jesus, na verdade, ela tem que estar enquadrada no animus operandi, que se denomina o anticristo da Bíblia. O anticristo não é apenas aquele que fala mal de Cristo ou aquele que nega a existência de Jesus, mas, sobretudo, aquele que quer usurpar o lugar de Jesus. O espírito do anticristo não pode ser caracterizado pura
puramente a negação da existência de Deus e do seu Filho, pois a Bíblia nos alerta que o anticristo é aquele que quer o lugar de adoração do próprio Cristo. É como se fosse o seu oponente, o seu usurpador. Não é aqueles que dizem, eu não acredito em Deus, mas aqueles que utilizam da religião para ensinar uma nova doutrina e se colocar no lugar do verdadeiro. Contrário da pura negação, este espírito do anticristo não rivaliza abertamente com os valores de Cristo. Ele procura usurpar a figura de Cristo, deturpando seus ensinamentos e valores e, curiosamente, dizendo que não faz, de tal modo que se passa a propagar um anti-evangelho em nome do evangelho verdadeiro. Ultimamente tenho visto uma fileira de pastores, pastoras, bispos, padres, líderes religiosos profanando altares sagrados e dizendo que estão pregando o evangelho de Cristo. Ou seja, usam a Bíblia para suas pregações, mas o espírito que estão ensinando é o espírito do anticristo. Não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. As características do anticristo é substituir o verdadeiro por outro, que pareça evangelho, mas são ensinos do anticristo disfarçados do verdadeiro evangelho. É preciso parecer para tentar usurpar. Alguém tem que parecer para tentar usurpar o lugar do outro. O anticristo é, em primeiro lugar, um usurpador. Aquele que toma o lugar da pessoa, aquele que personifica alguém, aquele que parece, mas não é. Isso vem à memória o que está registrado no Apocalipse, capítulo 13, do verso 11, que diz: Então vi outra besta que saía de dentro da terra, com 2 chifres, como se fossem o cordeiro, mas ele falava como o dragão. Veja que Apocalipse capítulo 13 fala da besta. A besta, o monstro, que se refere também ao anticristo. O anticristo, muitas vezes, dentro da Bíblia, é o próprio Satanás, que caracteriza, que ali predomina através do seu espírito, emanando o seu espírito da maldade através dele. E esse espírito enganador e mentiroso é introduzido hoje em muitas religiões, em muitas igrejas. Por exemplo, se de um lado você tem a verdade do evangelho, do outro lado você tem o evangelho mentiroso. Se de um lado você tem o evangelho da bondade, do outro lado você tem o evangelho da maldade. Então, quando ele fala, ele parece, porque tem 2 chifres, parece o cordeiro, mas fala como dragão, parece que é de Deus, parece que é cristão, mas não é. Por quê? Por que parece? Parece porque usa dos mesmos templos, usa da mesma Bíblia, usa dos mesmos argumentos, só que usurpando, torcendo a verdade. Por exemplo, se Jesus Cristo anuncia as boas novas, não é? A tradução literal para o evangelho, o falso Cristo anuncia condenação. Se o Messias, Cristo, anuncia o perdão, o falso Messias propaga o quê? A vingança. Se o verdadeiro Cristo apregoa o amor, o anticristo prega o ódio e a ira. O Cristo ressurreto concede fraternidade entre as pessoas. O seu adversário, armas, espada, patricínio, irmão matando irmão, um perseguindo o outro. Se Jesus exige igualdade, o falso Messias manifesta discriminação entre as pessoas. Se Cristo de Nazaré liberta, o seu antagonista, o anticristo, ele aprisiona. Se um une, o outro desune. Se um ensina o amor, outro ensina o ódio. Mas com as mesmas imagens dentro de um mesmo templo. O que temos experimentado nos últimos anos? Por que nossa sociedade se encontra tão fraturada, tão fragmentada, tão desunida, a despeito de tanta gente pregando o evangelho? Eu nunca vi tanta gente pregando o evangelho como eu vejo hoje em dia. Eu nunca vi tanta gente falando de Deus como eu vejo hoje. Quando eu ligo a televisão, tem uma dúzia de canais
reservados para falar da palavra de Deus. É igrejas para todo gosto. Tem igreja até para surfista, para roqueiro, para tudo quanto é gente. Mas por que, a despeito de tanta propagação do evangelho, a coisa parece que diminuiu do espírito? Há mais mortes, há mais violência, há mais desunião, há mais mentira. Nas rádios e nas emissoras na televisão, não há ausência de pregadores e pregadoras falando de Jesus. Ainda assim, o espírito da morte parece pairar em nosso meio, né, difundindo rancor, a desunião. O afeto converteu-se no desafeto, por perdão em sentença. A palavra que deveria gerar luz, hoje gera trevas na vida das pessoas. Convoca a escuridão para estar dentro do lar, nas cidades. Acerca do anticristo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então é importante a gente notar isso, que o anticristo não é aquele grupo de ateus que diz eu não acredito em Deus, porque muita gente que lê a palavra anticristo imagina, então o anticristo é o contrário a Cristo, é aqueles que não gostam de Cristo, não acreditam em Cristo. Veja, mas este anticristo bíblico, ele é o espírito do anticristo, o espírito de Satanás, porque ele não só blasfema, mas ele ocupa os lugares sagrados. Ele se utiliza da religião, ele está dentro da religião e ele quer ser adorado como Cristo é. Podemos nos perguntar quando este ânimos passou a ocupar nossas igrejas. Quando foi que passamos a conseguir de nós a adoração, a manifestação que era para Deus, para outro que não Deus? Quando foi que os púlpitos das igrejas passaram a se apossar do chamado anti-evangelho? Quando foi que permitimos ser profanado o lugar santo com as sentenças da morte e da condenação? Quando foi que passamos a adorar nos templos, nas casas de oração, o espírito da abominação, o espírito que não é de Deus? A prática do evangelho do anticristo está percorrendo nossas igrejas, dentro de nossas casas, saindo pelas ruas, dividindo pessoas, desumanizando a nossa mentalidade, colocando ódio no lugar que era para colocar amor. Este evangelho anticristão sai por aí atingindo, agredindo pessoas, violentando corações e ferindo mentes e almas de muita gente. Ele se opõe a tudo aquilo que se chama Deus. Portanto, ele se opõe ao próprio amor. Porque a Bíblia diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Este anti-evangelho, o evangelho do anticristo, ele desumaniza as pessoas, pois não vê o outro como a semelhança de si, vê o outro como diferente, ataca, fere, mata, pois é herdeiro de Caim e não de Jesus Cristo. Ele coloca a sentença no lugar do perdão e quer para si mesmo os atributos do próprio Deus. Parece um cordeiro, a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 13, verso 11, pois usa da mesma Bíblia, usa dos mesmos templos, mas fala como Satanás, fala como dragão. E como é que o cordeiro fala e como é que o dragão fala? Ora, o cordeiro esteve aqui, Jesus esteve na terra e o que ele dizia? Bem-aventurados humildes, porque herdarão o reino do céu. Tratem as pessoas com amor, tratem o seu semelhante de modo a como vocês gostariam de ser tratados. Compartilhai o seu pão, perdoai as pessoas. E como é que o outro evangelho, o que quer usurpar, diz? Não perdoe, mate, massacre, odeie, se vingue, seja diferente, separe-se dos outros. Os outros são pecadores, você é o artista. Em 1 João capítulo 2, verso 18 e 19 diz: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Veja, muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que essa é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Veja, eles saíram do nosso meio. Ele diz, entretanto, não eram dos nossos.
porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifestado que eles não pertenciam a nós. O que ele está querendo dizer com isso? Veja, ele diz, o espírito do anticristo estava junto com a gente, comungava junto com a gente, não é? Praticava as mesmas obras que a gente fazia, mas eles saíram dos nossos. Não precisamos colocar culpa nos jornais, nos filmes, que todo mundo gosta de colocar a culpa. Olha, isso aqui é o anticristo, nos ateus, nos liberais, nos comunistas, nem qualquer outro grupo. Pois a Bíblia afirma que os seguidores do anticristo estavam juntos conosco. Liam a mesma Bíblia, diziam acreditar nas mesmas coisas, mas negam a Jesus nas suas práticas. Veja, não é negar a Jesus de boca, falar eu não acredito. Ou tem aqueles que dizem eu acredito e fazem tudo diferente. Não é simplesmente dizer eu acredito no Senhor, porque o próprio Cristo diz assim, né, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, não é, herdará o reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então nem todo aquele que diz eu acredito, Senhor Jesus, esse faz a vontade do Pai. Mas é aquele que faz, não somente aquele que fala, porque negam a Cristo nas suas atitudes. E no modo como mentem, ensinam um outro evangelho espúrio, nojento, raivoso. Nas igrejas que estão pregando o anticristo, um outro Jesus tem sido apresentado nas mensagens de um outro evangelho, pelo poder de um falso espírito, em muitas igrejas através destas. E o pior é que as pessoas gostam de ver isto. Eu me preocupo ao ver, dentro dessas programações, em igrejas, nas rádios, nas televisões, pessoas falando em nome de Deus, falando em nome de Jesus, mas quando eles ensinam tudo o que o diabo gosta, porque o diabo representa tudo o que é de ruim, negativo, que fere as pessoas, que diminui as pessoas. É o evangelho do ódio, da perseguição, é o evangelho da desumanização, o evangelho da arma, o evangelho do dinheiro, é o amor ao dinheiro. Nas igrejas estão pregando um outro Cristo, não aquele que a gente tem visto, na verdade, na Bíblia. O apóstolo Paulo escreveu sobre esse Jesus, substituto ou impostor, na carta de Coríntios. Ele diz, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente e se aparte da simplicidade, da pureza de Cristo. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, ele fala, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. E o fim deles está perto. 2 Coríntios 11, 13 e 15. Quais são as características do espírito do anticristo? Como a gente pode descobrir quem é que está pregando o evangelho do anticristo? É só você descobrir qual é o evangelho de Cristo. Se você tem o verdadeiro evangelho de Cristo, sabe qual é o verdadeiro evangelho de Cristo, e vê que esses apóstolos, esses pastores, esses líderes cristãos estão pregando uma coisa que é contrária àquilo que Cristo prega na essência, então este é o evangelho espúrio. É o evangelho do anti-evangelho, é o evangelho do anticristo. O principal acontecimento nesse cenário do fim dos tempos é a separação daqueles que nasceram de novo pela fé e aqueles que não. O apóstolo João declara que eles saíram do meio de nós. Não eram dos nossos, mas estavam junto. Essa pode ser considerada a primeira característica do espírito do anticristo. Saíram do meio de nós, ou seja, é de dentro da igreja. É na igreja. Eles saem de uma igreja, fundam outras e aí abarca todo mundo. É certo que a gente sabe que aqui no Brasil tem uma manifestação da tal da teologia da prosperidade.
A teologia da prosperidade ganhou muito enfoque, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, porque faz enriquecer o seu dono e dá a ideia para quem vai lá que ele vai ficar rico também. É o evangelho da prosperidade. Não é o evangelho do sofrimento, de Jesus, da mudança de caráter, mas é a mudança de material. É você ter dinheiro, é ter emprego. Vem para dentro da igreja. A primeira característica é: saíram de dentro, mas não pertencem, porque não negam na palavra, mas negam na atitude. Dizem: eu acredito em Cristo, mas as suas práticas são contrárias. É tudo que o diabo gosta. Essa pode ser considerada a primeira característica do espírito do anticristo. Saíram de dentro de nós. E lembrem, eles não foram expulsos. Pelo contrário, eles surgiram no nosso meio. Deixaram de seguir o verdadeiro evangelho para ensinar outro evangelho. O evangelho da mentira, o evangelho do ódio, da cobiça, da ganância. Quer saber onde está o espírito do anticristo? É só prestar atenção nos ensinos de muitas igrejas. A adoração do próprio eu, as pessoas sendo adoradas ao invés do Cristo ser adorado, porque o Cristo dizia o seguinte: e me adorarão em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Se você não tem o Espírito de Deus, você tem o Espírito do anticristo. E se você não está com a verdade, você está com a mentira. O diabo é considerado o pai da mentira. E todos aqueles que o seguem adoram mentir, principalmente em nome desse evangelho. Adoração do próprio eu, a busca incessante pelo dinheiro e por bens materiais, a pregação do ódio e não do amor, a pregação da intolerância, a falta de humildade de seus ensinos e práticas, a exaltação do líder, o líder se exaltando acima de Deus, colocando ali procissões, marchas e missas, não é, cultos em nome dele, é o que o fulano fala, é o que o líder diz, não é mais o que a palavra de Deus fala, é o que o pastor falou, é o que o líder religioso falou, exaltação de si mesmo, a ganância dos seus líderes, profanação dos lugares sagrados, ao invés de estar adorando ao Senhor Espírito e verdade, trazem para dentro da igreja fogo estranho, trazendo o evangelho espúrio e ensinando tudo aquilo que está dentro do coração. Porque o próprio Cristo diz: a boca fala do que está cheio o coração. O amor ao poder e ao individualismo. Essas são características do evangelho do anticristo. O apóstolo João expressa seu cuidado em favor dos genuínos crentes em Jesus, os quais, pelo que parece, estavam confusos quanto à situação daqueles que tinham abandonado a comunhão com Cristo. Tem muita gente que fica confuso, porque assiste uma coisa ali e o camarada fala de Jesus, e Jesus, se você lê o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, você pega a base do que é Jesus. E tinha até um livrinho chamado, que estava retratando a Bíblia, o mais importante é o amor. A base do evangelho, do verdadeiro evangelho de Cristo, chama-se amor. A base, essa é a base do evangelho de Cristo. Amor, caridade. Se não há amor, não há caridade. No lugar dela a ganância ou o ódio, esse é o espírito do anticristo. E muita gente está praticando o espírito do anticristo sem entender. Porque foi substituído na vida dele, de tanto ele ver essas coisas, a prática verdadeira de Jesus. E ele esqueceu quem era Jesus. Ele está lembrando quem é o líder religioso dele, quem é o padre dele, quem é o bispo dele, quem é o pastor dele, mas esqueceu quem é Jesus na vida dele. Porque se esse evangelho é contrário ao evangelho de Cristo, é o evangelho do anticristo. Mas estes últimos não eram, de fato, crentes em Cristo. Eram, porém, o fruto enganoso do espírito do anticristo. Por esse pronunciamento das Escrituras, fica claro que o espírito da separação estava presente dentro da igreja, o que implica que os farsantes não conseguiram permanecer por muito tempo na presença da verdadeira identidade com Cristo, dos verdadeiros e genuínos cristãos. Porque quem sente Jesus Cristo, quem entende que Jesus Cristo é amor, que Jesus Cristo é perdão, é caridade, é humildade, é tratar o próximo, é amar o próximo como a si mesmo, é a Deus sobre todas as coisas, entende que se eu estou ouvindo o evangelho contrário à essência de Cristo, não posso permanecer naquele lugar ainda.
Não é possível que eu não entenda qual é o evangelho ali de graça. Nesse ponto, talvez seja necessário explicar que o termo anticristo significa não somente o que é contra Cristo, mas, sobretudo, a palavra anticristo significa em lugar de Cristo, no lugar dele, usurpando o lugar dele. O anticristo é o substituto ilegítimo do Cristo. Aqueles que no dia do apóstolo já criam Cristo substituto foram os primeiros anticristãos. Ainda que eles usassem o nome de Jesus, se denominassem cristãos e dessem a impressão de seguir a doutrina da Bíblia, os tais, na verdade, nunca permaneceram no Evangelho. Como desmascarar o anticristo? O modo operandi do espírito deste anticristo? Como a gente vai saber distinguir de verdade? Como eu posso identificar quem é o espírito do anticristo? Porque veja, eu não posso aqui utilizar de falácia e dizer o seguinte: o espírito do anticristo é uma personificação em alguém, porque alguns teólogos acham que o espírito do anticristo será o aparecimento de alguém que vai dominar o mundo espiritual, alguém muito importante que vai ter o poder temporal e o poder também religioso dentro do seu domínio. Outros falam que o anticristo, na realidade, são características de Satanás. É o espírito de Satanás, porque a própria Bíblia diz o espírito do anticristo. E seria uma entidade, o que é? Espíritos que atuam para fazer a nossa cabeça. Aí diz, como desmascarar então? O anticristo não é uma pessoa, mas sim uma entidade. Muitos estudiosos dizem que é a encarnação do próprio Satanás, mas o texto bíblico fala também que é a atitude demonstrada na vida de qualquer pessoa que demonstre a vida de Satanás. Tudo que é contrário aos próprios ensinos dele. Diante do perigo dos enganos, a igreja dos tempos de João e a igreja nos nossos dias, deviam prestar muita atenção para esta advertência que eu vou ler agora. Está em 1 João 2:24. Permaneça em vós e naquilo que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio vocês ouviram, também permanecereis em vós o Filho e o Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então está dizendo, permaneçam na palavra de Deus, nos ensinos que os seus pais primeiramente ensinaram para vocês. É aquela palavra que é a verdade. E qual é a palavra? Quando eu era criança, eu lembro que eu ia para a igreja e eu cantava uma musiquinha muito fácil para todas as crianças. A gente cantava assim: aquele que não ama não conhece a Deus, não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. A primeira noção que eu tive de Jesus foi noção de característica de quem amava, característica de quem salvava, de quem redimia, de quem morreu na cruz por nossos pecados, ou seja, perdoava. Alguém que ensinava o constante amor entre as pessoas. Alguém que ensinava a compartilhar o pão. Alguém que dizia, aquele que tiver bens nesse mundo e vendo o seu irmão padecer e não ajudar, é anátema. Este é o ensino que eu aprendi desde criança, dizendo que Jesus é amor, Jesus é a paz, Jesus é a salvação, Jesus morreu em nosso favor, Jesus nos une. E o mesmo Cristo nos dá a paz e diz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. E por que querem mudar aquilo que nós aprendemos na essência do Evangelho? Querem dizer que Cristo é outra coisa. Já não se ensina mais de Jesus? Se a gente começa a ensinar de Jesus dentro da igreja, do próprio Evangelho, as pessoas ficam com raiva. Os pastores ficam com raiva. Primeiro, porque Jesus fala contra a ganância. Ele diz, aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ele disse, não depositem sua confiança em ouro, em prata. Não depositem nisto, mas façam depósito nos céus, onde ninguém pode roubar ou as traças destruírem. Só que os homens do anticristo explicam o contrário. Vão atrás do ouro, da prata.
Venham para a igreja porque vocês vão ficar ricos. Este é o evangelho da prosperidade. Este é o evangelho da carne. Este é o evangelho do desamor. Este é o evangelho da desunião. Persigam aqueles que são diferentes. Destruam aqueles que se mostram pecadores. Queimem os profanadores. Este evangelho é o evangelho espúrio. Evangelho ensinado por Satanás para muita gente, principalmente gente crente, que é dominado por essas ações, porque também tem dentro de si coisas espúrias, nojentas. Como é que podemos resistir a esse engano? O versículo 27 responde: quanto a vós outros, a unção que dele receberdes permaneçam em vós, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permanecei nele. E também essa mensagem vos ensinou. Percebemos, de novo, o verbo permanecer. O Espírito Santo permaneça em vós, ele diz. Ele nos ensina, o Espírito de Deus nos ensina e faz a distinção entre a verdade e a mentira, entre o verdadeiro evangelho e o evangelho falso, entre o evangelho de Cristo e o evangelho de um anticristo. Cristo é amor, Cristo é salvação, Cristo é perdão, Cristo é redenção. O Satanás, o anticristo, é ao contrário, é perdição, é o desamor, é a condenação, é o ódio. E o pai da mentira? Mentira, dissimulação, hipocrisia, parece que é, mas não é. Esse é o espírito do evangelho do anticristo. A dissimulação, a mentira, pessoas utilizando de mentira dentro de igreja, dentro da sua palestra, para colocar para fora o ódio que sente, para que os outros sintam o mesmo ódio. Quer adoração e quer que nós adoremos a nós mesmos. O evangelho do anticristo é egoísta, egocêntrico, não sabe compartilhar, não sabe comungar com os outros, não tem empatia, não tem noção de solidariedade. É o espírito da adoração própria, que quer se colocar no lugar de Jesus. Porque hoje não é mais Cristo que fala, é o líder da igreja que fala, é o pastor que fala, é o padre que fala. Eles são mais do que Cristo. São adorados como se fossem alguma coisa. E são humanos, tão débeis quanto qualquer um de nós. A Bíblia nos alerta em Gálatas capítulo 5, 16 e 23. Eis aí, se vocês quiserem descobrir qual é o espírito do anticristo, o espírito de Deus, leiam o que está escrito agora em Gálatas 5, 16 ao 23. Que aqui vai distinguir o que é o espírito da carne, que é o espírito do anticristo, e o que é o espírito de Deus, que é o verdadeiro evangelho. Ele diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Porque a carne, ele diz, ela milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito de Deus, vocês não estão debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Então veja qual é a obra do espírito do mal. Ele diz: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, contendas por alguma coisa, ira, ódio, guerra, dissensões, que é desunião, heresias, invejas, assassinatos, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, e já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele fala agora quais são os frutos do Espírito. Nós sabemos quais são os frutos da carne, não é? Emulações, ira, porfia, o ódio, a ira, a mentira. Ele diz, mas o fruto do Espírito é... Agora ele separa o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Anticristo. Ele diz, o fruto do verdadeiro Espírito de Deus é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então veja, se você está ouvindo um evangelho que utiliza-se do amor, da paz, da alegria, da perseverança, do perdoar, do ser manso, de ter fé, contra a guerra, utilizando da paz, esse é o evangelho de verdade. Agora, se você está ouvindo um outro evangelho, este é o evangelho de anticristo. O camarada pode ser pastor, pode ser teólogo, pode ser doutor, PhD, mas se estiver falando contrário ao Espírito de Deus, este é o espírito do anticristo. É o espírito falso, que tenta te enganar. E é por isso que desuniu tanta gente dentro do Brasil e desune dentro de casa, dentro da família. Jesus disse, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quem tem olhos para ouvir, quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça enquanto há tempo, para se afastar de tudo aquilo que encarna o anticristo. Veja e ouça, enquanto há tempo para a restauração. Não deixem, a Bíblia diz em Tessalonicenses 2:3, não deixem que ninguém vos engane de modo algum. Antes, daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo aquilo que se chama Deus. Pessoas usurpando o trono de Deus. Pessoas se parecendo como se fosse o próprio Jesus. Apontando aos outros como se apontasse dizendo, este não presta, este vai para o inferno. Exalta-se a si mesmo, como se fosse o santo. Mas, na verdade, é o espírito do anticristo, é o espírito de Satanás. Essa semana que passou, eu vi um pastor falando coisas absurdas de um ódio, absurdas contra pessoas. Pessoas se sentiram mal com aquele evangelho do ódio. Porque este evangelho desse pastor é o evangelho do Satanás, é o evangelho do inimigo de Cristo. E como ele, para encobrir seus próprios defeitos, seus próprios desejos, destila o ódio e veneno contra as pessoas. Mas não se deixe enganar. Não é Cristo que fala por ele. É o próprio Satanás que por ele fala. O usa, porque deixou ser levado pelo próprio diabo. A Bíblia diz que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando a assentar-se no santuário de Deus, proclamando-se ele mesmo Deus. Para você dizer que você é mesmo Deus, não é necessário que você fale exatamente essas palavras, mas as suas atitudes que vão dizer que tipo de evangelho é esse. A Bíblia ainda diz em Mateus 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, vão enganar até mesmo os eleitos. Eu faço voto para que você caracterize o verdadeiro evangelho de Cristo e se liberte do evangelho do ódio, do evangelho da cobiça, do evangelho do materialismo, do evangelho dos falsos mestres, do evangelho daquele que quer tirar o teu último centavo para se enriquecer, daquele que coloca ódio em você e encontra um inimigo comum para você batalhar. A nossa batalha é contra o espírito do mal. Não é contra as pessoas, a Bíblia diz. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra potestades. O livro de Efésios, capítulo 6, fala. É contra isso que nós lutamos. E os espíritos do mal atuam exatamente na cabeça e na mente dos líderes que te enganam, mentindo e propagando um outro evangelho, que não aquele evangelho da paz, da perseverança. Que Deus possa te abençoar ricamente. Compartilhe esta mensagem para muita gente. Quanto mais pessoas ouvirem, mais pessoas serão libertadas. Vamos orar. Te pedimos agora, ó Deus, que liberte o nosso espírito de qualquer, Senhor, poder ou domínio das trevas, poder ou domínio do anticristo. Que o verdadeiro evangelho do Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou e prestes virá, esteja conosco. Fica conosco com as famílias que estão neste momento, muitas vezes desunidas, por debaterem o evangelho espúrio, por terem abraçado padres, pastores que ensinaram tudo aquilo que o diabo gosta e que esqueceram de muitas coisas que Jesus ensinou.
abençoe nosso lar, proteja a nossa casa, que os teus anjos guardem o nosso lar como guardaram a árvore da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar ricamente e que nós possamos compreender que o verdadeiro evangelho não é esse que vocês têm escutado nas televisões. O verdadeiro evangelho entra dentro de você e muda o modo como você vê as pessoas. Coloca amor no teu coração. Coloca o perdão no teu coração. Transforma a característica das tuas obras. E não somente muda o teu status social. Não é isso. Jesus não veio para mudar status social de ninguém. Ele veio para mudar o teu coração, a tua mente e a tua alma. Que Deus possa te abençoar ricamente. Essa programação a gente sempre tem dia de sábado. À noite, a gente volta com a programação normal do canal Critica Brasil, que é um canal de notícias, de comentários sobre notícias. À noite, às 21 horas, eu estou de volta aqui no Critica Brasil. Grande abraço para todos, fiquem com Deus. Tchau, pessoal.